Salve, salve nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte, uma reação do programa Sport Center da ESPN, tá bom? A gente vai estar vendo aí o que é que eles vão estar trazendo de informações, de novidades do Verdão, né? Além da apresentação do John Arias, né? Que eles vão estar ali falando tudo a respeito do jogador e da chegada dele, né? Foi o primeiro dia dele lá no CT do Verdão, né? E eles vão estar trazendo todas essas informações. Também informações a respeito, né, do próximo jogo do Verdão, tá bom? Pelo Campeonato Paulista. Tudo isso você vai estar acompanhando nesse vídeo. Mas antes, peço que por favor se inscrevam no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E tem gol de Estevão também. Fala, fãs de esportes, ele se redime depois de perder um gol absurdo. Vamos falar também de Copa da Inglaterra. O Chelsea está classificado para as oitavas. Fãs de esportes, está começando o nosso Sport Center já em clima de carnaval, certo, André Cury? Olha aqui os nossos trajes, já lembrando a folia de Momo. Vamos lá, porque tem carnaval, mas tem muita informação do mundo da bola. Fala, André. Boa noite, Marcela. Bom carnaval a todos, para quem gosta e para quem prefere descansar. Um excelente feriado. Desde já. Tem isso, tá certo então. Mas antes de vocês caírem na folia, vamos mostrar como foi a apresentação do John Arias, o novo reforço do Palmeiras. O Palmeiras me brinda tudo o que eu preciso, tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, para brigar por estar aí nesse alto escalão. E, cara, eu acho que o Palmeiras é uma potência no Brasil, uma potência na Sul-América, uma potência mundial. E que tomara que a gente, no final do ano, esteja comemorando muitos títulos, esteja comemorando uma temporada exitosa. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento. Todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto. Estou à disposição, já Abel saberá quando é o momento certo, quando é a hora certa. Eu ainda cheguei agora cedo, não teve ainda esse contato com ele, com o elenco, que vai acontecer nos próximos dias, e claramente que aí a gente vai junto determinar quando vai ser o momento certo, a data certa. Mas claramente que eu estou muito ansioso de já estar em campo, de já conseguir ajudar, de demonstrar também que eu posso ajudar, que eu estou no lugar certo. Então, bom, vamos a ver nos próximos dias quando é que a gente define qual será a melhor data para a estreia. Tá aí, então, John Arias, o novo reforço do Palmeiras. Daqui a pouco vamos colocar uma entrevista do Abel falando sobre o John Arias e sobre quando ele pode estrear pelo Palmeiras ou se ele vai chegar já como titular. Não tem vida fácil, não. Pelo menos é o que diz o Abel. Na prática é outra história. Mas ele fala de um ponto importante, André, na entrevista, quando perguntam para ele que ele diz que não voltaria ao Brasil se não fosse para defender as cores do Fluminense. Depois ele fala, pelo menos eu neguei o Flamengo, que também quis me contratar e eu não queria ir para esse rival direto do Fluminense. E aí ele vem para o Palmeiras. Boa noite, Marcela, boa noite a todos. Bom, essa coisa da rivalidade que está sempre em campo, né? Seja quando a bola está rolando, cada um para o seu lado, seja quando um jogador toma uma decisão como essa e é tratado por uma parte da opinião pública como um traidor, entre aspas, né? Como se os jogadores que deixam um determinado clube onde foram felizes, ganharam troféus, e para ir para a Europa, ou para ir para a Ásia, ou para ir para a Arábia, não importa. E aí, quando retornam ao Brasil, escolhem outro clube, é como se eles tivessem feito algo errado. Quando, na verdade, o futebol oferece oportunidades aqui e ali, a depender das condições, da situação, das vontades e dos momentos. Como a gente conversou já algumas vezes a respeito da volta do Arias para o futebol brasileiro, o negócio em si colocou o Fluminense numa posição delicada. O Fluminense é o clube que vendeu o jogador. Ele teria que investir mais
para garantir não só, né, que o Arias voltasse a vestir a camisa do seu clube, o Fluminense, como, por óbvio, impedir que ele vestisse outra camisa. E que camisa seria essa? Como o próprio Arias disse, poderia ser a do Flamengo? Poderia. Não se sabe se o Flamengo fez muita força para que o Arias estivesse agora dando uma entrevista no CT do Urubu ou em qualquer lugar com a camisa do Flamengo. Eu imagino que a torcida do Fluminense estaria mais preocupada e também um pouco mais brava com o seu ex-ídolo, se é que a gente pode usar essa palavra. A minha opinião é diferente dessa. O futebol internacionalmente é um mercado. Os jogadores tomam as decisões que eles acham que tem que tomar no momento que lhes convém. E o Arias decidiu voltar para o Palmeiras. O Fluminense poderia igualar a proposta e também não achou que era uma decisão correta nesta altura. E aí cada um toca a sua vida. O Fluminense tem a perspectiva de um grande ano. O Arias também tem, com outra camisa. E eu tenho curiosidades. A principal delas, de que maneira o Abel vai usar o Arias nesse sistema do Palmeiras. Eu sei que a gente vai mostrar daqui a pouco o Abel dizendo que não existe um lugar garantido para ele no time, aquela coisa toda. Vamos poder opinar sobre isso também. Mas a minha curiosidade maior é de que maneira, qual papel o Arias vai interpretar no Palmeiras do Abel. Zé Arias, que chegou e está com a camisa 11 agora, que era do Bruno Rodrigues. Olha, vamos ouvir então o Abel. Ontem, depois da vitória em cima do Internacional, ele falou sobre a chegada do John Arias e disse que ele não tem cadeira cativa no time titular. Se você fecha o olho e imagina um jogador para entrar no seu time hoje, esse jogador é o Arias? Hoje está difícil entrar no time, porque a equipa está bem e vocês sabem que eu não dou camisetas a ninguém. Né? Eu não jogo com o nome que está atrás, porque quem treina os jogadores sou eu, e isto eu gosto, eu sempre cresci assim na meritocracia. Não deve jogar o nome, deve jogar quem treina melhor, quem está mais preparado, quem mostra rendimento no treino e durante o jogo, não é? Porque se fosse assim, já alguns jogadores que eu vejo aqui reformados pelo nome que têm ainda jogavam. O que eu te posso dizer é que, claro que estou muito contente por a nossa Presidente, porque isso são contratações de Presidente, não é contratações de treinador. Já falei que são contratações de treinador. E mesmo as que são treinador às vezes não resultam, mesmo aquelas que às vezes toda a gente se lembra do Hazard, que custou um dinheirão ao Real Madrid e não conseguiu jogar lá, portanto faz parte. O futebol é feito de decisões, acertamos umas, outras não. Mas o importante é que no final os acertos têm sido muito maiores e muito melhores. Está aí o Abel Ferreira, muito feliz depois da vitória. As entrevistas são mais leves. E é claro que os 25 milhões de euros estão nas costas do John Arias. É claro que ele vai ver treinamento, ele vai ver como encaixar, ele vai querer encaixar o John Arias de alguma maneira no seu time titular. Mas os 25 milhões estão ali. Seguindo ele, o Abel olha para ele também de uma forma diferente. Até porque ele pediu, ele fez questão, ele conversou com a diretoria e ele ficou insistindo para ter esse jogador grande como reforço no Palmeiras. Está aí para ele. A pressão por contratações foi clara por parte do técnico do Palmeiras e ele está no direito absoluto dele de fazer essa pressão olhando para cima. E muito rapidamente a presidente do Palmeiras, junto com a diretoria do futebol, resolveu essa questão e entregou ao Abel um tremendo jogador. O Arias é um jogadoraço, né? E até estranho, por mais que a gente entenda um treinador falando em meritocracia, e tem que ser assim mesmo, lembrando que jogadores de futebol conquistam a sua escalação por intermédio de bons treinamentos, boas atuações quando a oportunidade chega, mas seria um absoluto contrassenso o Palmeiras investir tanto, não só pelo valor que foi investido, mas quem é esse jogador, né? Seria um absoluto contrassenso se o Palmeiras contratasse o John Arias para ele ficar lá no canto do banco, esperando o Abel lembrar dele. É claro que não será assim e nenhuma contratação é uma garantia, todas são apostas, mas algumas apostas são feitas com maior convicção. E essa do Palmeiras no Arias é feita com muita convicção. Tá aí o sorriso do John Arias, agora jogador palmeirense. A gente vê o mapa de movimentação dele, tanto pelo Fluminense quanto pelo Wolverhampton. Essa breve passagem no futebol inglês
parecem os pulmões ali, né? Tanto pela direita quanto na esquerda, um pouquinho mais do lado direito. E aí eu te pergunto, Elton, onde você imagina o John Arias encaixado no time do Abel Ferreira? Dentro de campo. Eu acho que é um jogador titular, né? A gente até falou sobre isso, né? Sim, dentro de campo já começando os 11 iniciais. A gente até falou sobre isso, né? Sobre como o Arias ele traz para o Palmeiras uma versatilidade necessária para um time que muitas vezes precisa disso. O Palmeiras não joga nesse jogo apoiado, né? Como muitos clubes brasileiros jogam. Mas mesmo assim é um time que preza muito pela organização. Essa anarquia, né? Quem citou isso foi o Crespo com o Luciano, não foi ano passado? Não foi Sim, isso? aí. Me lembra, Edu. Eu acho que o Palmeiras tem pouco e eu acho que o Arias traz um pouco disso. Mas o Arias jogou com o Fernando Diniz. Fernando Diniz fez com que o Arias justamente fosse assim, né? Cara de todas as posições no campo. E é lógico que, partindo de um pressuposto que ele foi contratado para fazer uma função específica ou ocupar uma faixa de campo específica, ele vai jogar na ponta, né? Acho que a ponta direita é um lugar onde ele se sente muito bem. A ponta direita com o Estevão no Palmeiras, o Estevão subiu o sarrafo, né? O Alan tem feito essa função, é um jogador que tem características diferentes, muitas vezes até cai da ponta para dentro, que é a característica dele principal, né? Que é um jogador meia central, joga um pouco mais por dentro. Então acho que o Arias se encaixa por ali. Mas, de qualquer forma, é um jogador que, se o Abel precisar dele do outro lado, ele vai jogar. Se precisar por dentro, como segundo atacante também, ele vai jogar. E a gente sabe que o Abel Ferreira ele consegue adaptar jogadores dessa forma, né? Ele fez isso com o Scarpa jogando de ala pela esquerda quando jogava com 3 zagueiros. Ele fez isso com o próprio Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes jogando fora da área, funcionando praticamente como um 10 ali mais recuado. Ele tem feito isso com o Andrés Pereira, né? Dando um pouco mais de liberdade. A gente sabe que mesmo dentro de um time extremamente organizado e de jogadores nas suas posições, uma mexida de peça faz com que também o jogador ganhe repertório. E o Arias já chega com esse repertório para o Palmeiras, o que é um fator muito positivo, porque a adaptação vai ser rápida. É um time já encaixado, é uma equipe que se conhece muito bem, de um jogador que entende muito bem esse tipo de jogo, conhece o futebol brasileiro, é um cara inteligente também fora de campo, fez uma escolha de voltar para o futebol brasileiro também, não só para ter mais minutos, para se sentir mais feliz, mas pensando na Copa do Mundo. Então, um jogador que vejo no time titular, logicamente, Edu, e sendo objetivo na sua resposta, depois de fazer toda essa explicação e para a gente entender o quão positiva é a contratação do Arias. Acho que ele ocupando ali o lado direito do ataque seria talvez o ideal para ele e para o Palmeiras também, a princípio. Lembrando que ele pode jogar em qualquer posição e a gente viu no mapa de calor que isso é possível. Sobraria para o Alan, então, garoto? Talvez não, porque, como eu disse, né, o Alan ele joga também mais por dentro, Edu. Acho que ele foi adaptado até para jogar nessa posição, né, jogar um pouquinho mais por fora. Quando o Palmeiras joga com 3 zagueiros, ele tem liberdade para ser um ala. Quando o time joga com a linha de 4, ele faz uma dobra por ali, como tem sido, inclusive, né, o Palmeiras jogando no 4-4-2. Vai disputar a posição, lógico, por isso que o Abel Ferreira falou na coletiva que ele não sabe quando o Arias vai entrar, porque o time está muito bem. Mas essa questão de sobrar para o Alan, talvez ele consiga encontrar um espaço para os dois, né? Até para o Alan jogar um pouco mais por dentro. O Andrés Pereira joga como segundo volante, pode jogar ao lado do Marlon Freitas. A posição, entre aspas, do Rafael Veiga ficou vaga, que pode ser ocupada pelo próprio Alan, né? Jogando um pouco mais por dentro. Repito, ele se encontrou muito bem do lado direito, mas eu acho que os dois podem jogar juntos sim.